Fala pessoal, iniciando aí mais um fechamento de mercado, hoje dia 17 de setembro, mais uma quarta-feira e vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando que caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, beleza? Pessoal, Ibovespa aí hoje renova a máxima, tá um movimento mais forte, hoje sim volume comprador na média e quase se aproximando daquele alvo de curto prazo que eu trouxe para vocês da região de 147 mil pontos. Ibovespa não quis saber de correção, seguiu subindo em linha reta, maioria dos papéis trabalhando aí em forte alta no dia de hoje, beleza? O dólar mais estável, tá próximo ali de 0 a 0, 0,03 negativo nesse momento, brigando lá naquela região de limite de zona de suporte de médio prazo, que é essa região aqui para trás, tá? E aí tirando essa região, vamos ver onde tem outra zona de suporte aqui para o dólar, é toda essa região aqui, olha. Caso o dólar não se segure nessa região de 5.300, próxima região de defesa aqui, olha, que pode entrar comprador, não que necessariamente vá, é mais abaixo, na zona dos 5.200, tá? 5.200 é a próxima região de suporte para o dólar. Partindo de dar uma olhada lá fora, S&P aí hoje entrou muita volatilidade, tá? Teve notícia agora na parte da tarde, então teve aqui uma forte movimentação, mas no momento negocia próximo da estabilidade, 0,05 positivo. E agora que houve todo esse rompimento desses fundos anteriores aqui para trás, deixa eu tirar esse monte de coisa aqui porque já passou. Ele para aqui numa região de defesa, que é o gap entre barras, né, no gráfico de 1 hora, deixa o pavio. Quem sabe a partir desse momento vai ir tentar romper o topo, tá? Dado que ele perde esse fundo aqui em cima, depois perde o fundo aqui embaixo, também que são fundos no meio de um movimento principal, tá? O índice da Nasdaq também alta volatilidade no dia de hoje, chega a segurar em duas regiões aqui de defesa, tanto o gap entre barras quanto região de bloco aqui embaixo, tá? Houve muita volatilidade na parte da tarde agora, então tem essa distorção aqui no gráfico, mas a mesma leitura ali basicamente do S&P, tá? Ele vem aqui, perde minimamente esses fundos e vamos ver se então, a partir desse momento, ele ganha força para ir tentar romper a máxima, tá? O Dow Jones 0,50 de alta, chega a cravar o nosso alvo lá em cima, né? Olha, que é o alvo da projeção do pivô lá no gráfico diário. No momento eu negociei a 0,5% positivo, tá? Aqui entrou um pouco menos de volatilidade, né? Já o DXY, deixa eu voltar para o gráfico de 1 hora, segue aqui ainda flertando com essa região de uma, querendo ou não, congestão ampla, tá? Novamente ele viola essa região de extrema suporte e por enquanto ainda entra defesa e comprador. Deixa eu ver, o volume não aparece do DXY, né? Enfim, ele fica aqui nessa região, olha. Se fechar assim, pode ter a possibilidade de jogar o movimento mais para cima, tá? Mas por enquanto só rejeição de fundo. O minério de ferro segue ainda a correção em topo. Deixa eu tirar esse volume agora para não ficar muita informação. Para acionar o pivô precisa romper os 108 dólares. O Brent segue aqui bem lateral, gráfico bem feio, né, para olhar. Temos o ouro, também alta volatilidade, olha, só para vocês terem uma noção. Vou colocar aqui no gráfico de 1 hora, não vai ficar muito ainda, deixa eu colocar nos 5 minutos. Muita volatilidade também na parte da tarde, olha, com a notícia, mas um viés um pouco mais vendedor, dada a possibilidade de correção lá do tempo gráfico diário, olha. Então, putz, eu tentei vender o ouro aqui agora na parte de tarde, acabei sendo violinado e depois ele desceu, né? No diário a gente vê a possibilidade de correção, tá? Tem essa região de suporte nos 3.600, mas lá embaixo nos 3.500 seria excelente caso o ouro voltasse, tá bom? Opa, a prata também corrigiu. Hoje entra um pouco mais de volatilidade, cai um pouco mais forte, cai 2,35, né? Já vem entregando aqui o movimento em linha reta, mas volta para uma região de correção que
é a zona de suporte já, que é todo o meio, né, os 50% dessa reacumulação aqui anterior, tá? Subindo para as criptos, rapidamente, o Bitcoin 1% negativo, Ethereum 0,03 positivo, bem próximo da estabilidade. O que nós conseguimos perceber é que o Ethereum, deixa eu tirar essa linha vermelha daqui, começa a trabalhar um movimento lateral em topo, tá? Então temos essas duas extremidades aqui em cima, olha. Né? O suporte nos 4 mil dólares e a máxima na região dos 4.955. Deixa eu só mudar aqui. Que mais? Ondo, né? Deixa eu passar rapidamente aqui pelas outras. Ondo USDT. Ó, por enquanto segurando naquela região que a gente comentou aqui embaixo, né? Olha, 0,99. Deixa eu ver numa hora. Ó, entrou força aqui, tá vendo? Essa região de defesa aqui do gap entre barras. Dessa outra movimentação aqui para cima, olha. Que na verdade esse gap é aqui, olha. Deixa eu ajustar ele aqui. É aqui, ó. Tá? É o que vem segurando o preço. Pode reparar que é a região de 50% aqui, olha. E entra a defesa compradora, né? Eu comentei ontem com vocês que nessa região é uma região que poderia entrar defesa compradora no momento aí para Ondo, tá? Por enquanto tá segurando o preço. Link, o USDT, segue bem mais parada, bem próximo da estabilidade, negociando a 0,72, negativo apenas no momento. Voltando para a nossa bolsa, análise das duas melhores performances do dia de hoje, em sequência das duas piores performances, depois a análise a pedido de vocês. Lembrando que caso queiram ver a análise de alguma ação em específico, só deixar nos comentários e eu trago a análise para o dia seguinte, tudo bem? RADL3 sobe aí hoje 6,30, tá? Eu não vejo nada para fazer no papel nesse momento. Por enquanto entendo o papel aqui mais lateral nessa região aqui, ok? Mas tem volume comprador e trazendo para aquele contexto que eu comentei com vocês de considerar que a partir do momento que houver um rompimento falso de um fundo para uma tendência de alta e de um topo para uma tendência de baixa, já dá para a gente considerar que ele pode a partir desse momento tentar renovar a máxima ou a mínima anterior com um movimento de impulsão. Então ele deixa esse fundo interno, perde minimamente ele, não continua o movimento para baixo, volta a negociar acima do rompimento, volume comprador aparecendo, possibilidade de movimento de expansão, ok? Mas assim, eu não vejo ponto de compra aqui nessa região, tá? O papel tem resistência principal na faixa dos 22,10. MGLU segue subindo em linha reta, não tem nada para fazer, tá pessoal? Aí de novo, ótimo para quem já está posicionado. Tá? Quem já está posicionado quer apertar mais o stop, a mínima da semana aqui é uma boa opção. E essa região de resistência na faixa dos 11,50 é um bom ponto para fazer uma saída parcial, quem já está posicionado aqui para baixo. Tá? BIF3 não vejo nada para fazer, deixa eu ver os 60 minutos, não vejo nada para fazer ainda no ativo. Mafrig hoje corrige também, puxou aqui em linha reta, renovação de máxima histórica, correção dá para pensar em pontos de compra. Bradesco também volta a subir, aciona um pivô, de novo não vejo compra aí, tá? Para mim o movimento está esticado. Próxima região de resistência principal que o ativo tem, olha aqui em cima, a região dos R$20. Esse é o próximo ponto de dificuldade aí para o papel, tá? Quem está posicionado, só carregar. Vale 3 não vejo nada, próxima região de resistência, faixa dos R$60. Para tentar alguma compra, só ele corrigir nessa última movimentação de impulsão também, tá? No momento não vejo nada para fazer, só ajuste de posição. Vamos 3 que eu tinha comentado com vocês no final da semana passada, né? Eu abri aqui o estudo, deixa eu tirar esse aqui. Tá? Olha, o papel faz uma movimentação de alta, um impulso com volume comprador, volta a corrigir. Em cima dessa outra região aqui, olha, eu tirei para não ficar muita coisa no gráfico, isso aqui. Tá? Compra aqui nessa região, o stop aqui embaixo nos 3,83 para tentar pegar a continuidade desse movimento, trabalhando com um contexto lateral
próximo à zona de suporte, com volume comprador, procuro por validações de compras, tá? Embraer para venda, não vejo nada, ok? Apesar do papel já voltar a trabalhar dentro de um gap entre barras nessa última impulsão, olha, ele não renovou essa máxima, tá? Ele só violou, mas não fechou acima, então é um rompimento falso. E ainda não vejo nada, tá, cara? Eu gostaria de ver a Embraer um pouco mais aqui para baixo, ó, na região de 71,20, tá? Um pouco mais aqui para baixo desse movimento. Deixa eu até colocar aqui, ó. Um pouco aqui mais para baixo, tá? Um pouco aqui mais para baixo. Ficar de olho aí na região dos 73,50, já dá até os 71,30 ali, tá? Mas não para venda, para buscar alguma validação por compra. TAI 11 para médio prazo, PM de 11,80. Aí você tem que dar uma olhada, porque provavelmente você está olhando a sua posição de médio prazo sem o ajuste dos dividendos que já ocorreu desde o tempo que você está posicionado, tá? Porque não faz sentido esse preço médio seu de 11,80, sendo que é o preço de mercado hoje do papel 11,80 e eu vou considerar que você não comprou aqui, porque não tem contexto de compra aqui, e é a máxima histórica do papel. Então, provavelmente esse preço é sem o ajuste dos seus dividendos, tá? Então, dá uma olhada, porque como tem pagamento de dividendos, o preço do ativo vai sendo ajustado, tá? Então, a maioria da certeza que você olhou o preço médio só de compra, mas não considerou os descontos aqui de dividendos, tá? Então tem que dar uma olhada nisso aí. Mas o stop está aqui embaixo nos 10,70. Quer levar mais para longo prazo, quer dar mais espaço, aí só lá nos 9,90, próxima região. E de novo, como o PM em 11,80, não tem saída parcial aqui nessas regiões, né? Aí só dá essa conferida e depois você me cobra, tá bom? TRIS 3, ótimo movimento. Deixa eu só olhar aqui, porque eu esqueci. Ontem em 7,40 fez uma parcial. Bom, você já fez uma saída parcial aqui. O stop mantém aqui embaixo, 5,93, tá? O stop gain no caso. E tem uma região aqui nos 8,12 importante, olha, né? Nos 8,10 uma região importante de zona de resistência. Deixa eu dar uma olhada no gráfico mensal. Cara, no gráfico mensal isso está bem bonito, tá? Você já fez saída parcial, né? O stop aqui embaixo dos 5,90 e eu tentaria carregar esse papel, tá? Eu tentaria carregar, não mexeria em os 8,94 não, pagaria para ver o papel no mínimo aqui em cima, brigando lá nessa região de topo, que é a zona dos 12,10, tá? Então tentaria carregar lá para cima, como já fiz uma saída parcial, olhando aqui o intuito do gráfico mensal, bonito movimento, o papel tem a quebra aqui embaixo, né? Olha, ele quebra aqui, então a gente pode projetar esse movimento do mensal, olha, aqui, próximo alvo 9,54, e depois a região dos 16,57. Tá? Então vai carregando o papel, não vejo motivo para sair não. Região dos R$6 e ponto de atenção só lá nos 9,55. E parabéns aí pelo trade, tá? Uzi Minas, PM 6,50, aí é aquilo que eu já comentei. Como o preço médio está muito longe do preço de tela, não tem o que fazer. Cara, o stop aqui embaixo, 3,90 e segura o papel, e aí já entra mais naquela questão de torcer para o papel voltar no seu preço de entrada. Porque tecnicamente ele ainda está numa tendência de baixa. 6,50, a gente está falando que ele romper esse ponto principal de resistência aqui em cima, olha, de topo, né, perdão, que é aqui, olha. Então não tem muito o que fazer. Stop 3,88 e tenta conduzir o papel. Viva 3 segue subindo, né? Essa aqui também é um excelente trade. PM de 19,30, RP nos 29. Cara, o alvo para esse papel, ó, o stop aqui embaixo, 27,10 pelo gráfico semanal. E o alvo aqui em cima, tá? 33 reais é o próximo alvo. Ah, não quero dar tanto espaço para a operação, quero apertar mais, não tem problema se tirar do jogo. O stop é aqui, ó. Não tem muito o que fazer, 27,18. Aqui em cima tem grande chance de ser estopado na correção curta, né? 28,35. Aqui, olha, os 27,37 é uma possibilidade, tá? Já, no caso stop gain, né? Já fez saída parcial.
E esse papel aqui não tem condições, tá? Assim, só se você sabe de alguma coisa relacionada aos fundamentos, mas eu não gosto do ativo. Tem 32 mil de volume de negociação, tá? Assim, não tem como eu dar opinião sobre isso. Eu já faço um filtro para analisar ações para operar swing trade que tem que ter, assim, ó, no mínimo, 1 milhão de negociação, mas assim, no mínimo mesmo, tá? Sempre dou preferência para ativos com 5 milhões ou mais, tá? 1 milhão ali, nossa, é o mínimo. Esse aqui tem 32 mil. Então, só tomaria cuidado. Só para ter um exemplo, você joga nos 60 minutos, olha o gráfico disso aqui, né? Não tem nem gráfico. Aí não dá para analisar. Beleza? Espero poder ter ajudado vocês. Fiquem todos com Deus. Bom descanso e até a próxima, pessoal.